E aí galera, cheguei! Professor Andreas na área aqui mais uma vez para a gente tratar agora sobre gases. Povo, se liga na importância deste conteúdo aqui de gases, por quê? Porque esse aqui é o básico para você entender, para a gente começar a entrar no universo da termodinâmica. Termodinâmica estuda o quê? Estuda máquinas térmicas, estuda máquinas refrigeradoras, estuda motor de carro, motor de caminhão, estuda geladeira, estuda ar-condicionado. Como que funciona essas coisas que você tem em casa aí? Pois é, o básico disso começa agora. E vou te falar mais. Fala mais aí, professor. Vou falar. Fala mais. Quando a gente começou a descobrir como utilizar, como manipular gases, começou uma revolução no nosso planeta. Esta revolução na história, inclusive, é chamada de Revolução Industrial. Olha que legal. Então, física como motor da história. E é isso que a gente vai estudar agora, que é a ideia de gases. Só que a gente estuda os gases ideais, tá? Gases ideais é uma aproximação, são gases perfeitos. Daí vocês podem perguntar assim, professor, existe gases ideais, gases perfeitos no nosso mundo? Quase. A gente consegue aproximar muitos fenômenos, e você vai ver que são muitos mesmo, a gente consegue aproximar muitos fenômenos e entender através dessa aproximação, sacou? Sem usar uma matemática muito densa. Aí é que tá. Então é uma coisa legal você estudar gases ideais. E o que são gases ideais? Só escreve pra mim isso aqui, essas três características dos gases ideais, porque a gente vai conversar depois sobre isso. Ó, são gases que têm alta temperatura, têm baixa pressão e tem colisões perfeitamente elásticas. O que são colisões perfeitamente elásticas? Só para lembrar, são colisões perfeitas, colisões que não têm perda de energia. Tipo assim, ó, quando essa molequinha bater na parede do recipiente aqui, quer dizer que ela não vai perder energia, tá? Uma colisão perfeitamente elástica é isso, são colisões sem perda de energia. E a aproximação dos gases ideais é quando isso aqui acontece. Vai ver que a gente vai conseguir explicar várias coisas com isso, não se preocupe, tá? Só um pouquinho, antes de começar, deixa eu só pirar um pouquinho com você sobre gás. Gás é um estado da matéria, certo? E esse estado da matéria, as moléculas, elas estão independentes entre si. Então tem uma molequinha indo pra lá, outra molequinha pra cá. Cara, cada pontinho desse é independente entre si. Então eles se chocam, beleza? Quando se chocam não tem interação entre elas, tem só o choque mesmo. Daí choca, vai, bate e volta. Eles estão aqui, ó, chocando cada uma nas outras, chocando na parede do recipiente. Então, o gás, as moléculas são independentes, né? E o mais interessante, e é muito legal pensar nisso, que o gás ele não tem um volume definido. O gás ele pega o volume do recipiente. No caso assim, ó, então se eu entucho um gás numa garrafa de 2 litros, a gente fala que o volume daquele gás é 2 litros. Agora, se eu tiro o gás da garrafa de 2 litros e coloco na garrafa de 1 litro, o volume do gás vai ser 1 litro, porque o gás ele não tem um volume definido. Isso aqui é muito legal, é muito interessante pensar nisso. Então, o gás não tem volume nem forma definida. Fechou? Beleza? Então, tá aí. Só que, quando a gente fala em gases, a gente fala em muitas moléculas. Cara, quando você respira, entra molequinha pra caramba no teu corpo. Muita. Pra você ter noção, quando a gente fala a gente teve a necessidade de criar uma unidade por causa disso aqui, que é a ideia de mol. Quando a gente fala 1 mol, a gente está falando em quê? Está falando em 6 vezes 10 elevado a 23 molequinhas. Em um molzinho tem 6 vezes 10 elevado a 23 molequinhas. Ou seja, é um 6 com 23 zeros na frente. Cara, é muita molécula, é muita coisa. Então, quando a gente fala de gás, a gente sempre está falando de muitas moléculas. Então, qual que é o problema? O problema é que são muitas. Então, eu não vou ficar estudando, não vou mesmo, nem você, ficar estudando molequinha por molequinha. Ah, essa molequinha aqui tem uma velocidade tal, mas essa não, essa aqui tem tal. Não, a gente não vai ficar estudando isso. A gente vai ficar estudando grandezas macro. Tipo, tem aquele monte de gás ali, tá? E daí eu consigo perceber a temperatura, consigo perceber a pressão e o volume. Então, basicamente, essas 3 grandezas são as grandezas que a gente vai estudar. A gente vai brincar com essas 3 grandezas. A gente vai fazer o gás trabalhar pra gente, isso é muito show. Vai fazer o gás trabalhar pra gente só estudando e brincando com essas 3 grandezas aqui, tá? Lembrando, volume é o espaço que o gás ocupa. Volume é o espaço que o gás ocupa. Tá, professor? Medido em litros, no SI é metro cúbico, tá? Já vou colocar aqui, ó. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro.
Então, se você quiser transformar, você pode só ter isso aí na cabeça. E quando eu quero no SI, quando a gente quer no SI, a gente tem que colocar em metro cúbico, tá? Metro cúbico. Tá. Beleza, prof. Então, volume, tá aí. Agora, o que é pressão? Pressão. Tem isso na cabeça. Pressão. Pressão é a quantidade de colisões que as moléculas do gás fazem com a parede do recipiente. Se você conseguir linkar esse pensamento, fechou. Você vai conseguir imaginar as coisas acontecendo. Pressão é a quantidade de colisões das moléculas do gás com a parede do recipiente. Quanto mais colisões, mais pressão. Quanto menos colisão, menos pressão. Fechou? Tudo bem? Você já parou para pensar o que mantém um pneu de caminhão que seja cheio? Você coloca ar lá dentro. Cara, você está colocando ar. É isso aqui, ó. Ar. E o que mantém aquele trambolhão cheio? Cara, é aquele ar. São as colisões, as milhões, bilhões, trilhões, zilhões, no caso, de colisões das moléculas do gás com a parede da câmara de ar ali do pneu. Sacou? É isso que mantém o pneu cheio. Isso é muito louco. É muito interessante. Beleza. Então, ó, pressão tem a ver com a quantidade de colisões. E temperatura, prof? Temperatura que a partir de agora a gente só usa em Kelvin. Ei! Temperatura a gente só usa em Kelvin a partir de agora, tá? Professor, como que eu transformo de Celsius para Kelvin? Assim, ó. Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Fechou? Então, escreve isso aí para mim que é importante. Lembrando que a unidade de pressão no SI é Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado. Se quiser escrever aí, eu agradeço. E temperatura, você pode relacionar com a velocidade das molequinhas. Lembrando que temperatura maior, velocidade maior, temperatura menor, velocidade menor. Então, quanto maior a velocidade das molequinhas, maior a temperatura. Fechou? Tudo bem? Então, lembre-se disso e a gente vai brincar com essas três coisas aí. Qual que é a equação mais importante dos gases? Você já viu na química, muito provavelmente, que é esta equaçãozinha aí, que é o PV-nRT, a equação geral dos gases. P vezes V igual a N vezes R vezes Tsão. Esta é a equação geral dos gases. Tudo que a gente for fazer para gases é brincando com essa equação aí. Bom, o que é P? Pressão. Pressão medida em quê, professor? A gente vai poder usar em algumas unidades, já vou te mostrar quais. O que é V? Volume. O que é T? Temperatura. Temperatura sempre em Kelvin. O que é R? R é a constante dos gases. Ei! É isso aqui, ó. 0,082 e agora fica ligado na unidade que você vai usar quando ele te der essa constante. Quando ele te der essa constante, 0,082, você vai usar a unidade ATM para pressão, litro para volume, não precisa ser em metro cúbico, mol para número de mol, que é esse Nzinho aqui, e Kelvin para temperatura. Quando ele te der esse valor aqui, 8,31, ele está te dando no SI. Ó, joules por mol Kelvin, joules, SI. Então você vai ter que usar em Newton por metro quadrado, metro cúbico, Kelvin. Show? Beleza? Então tá aí. Quem define, quem comanda é o R, que é a constante. Então a constante comanda as unidades que você vai utilizar no resto da equação. E o que é o N, professor? O N, escreve aí pra mim, é número de mol. Número de mol é justamente, lá na química, né? É massa sobre massa molar. Lembra dessa? Não tem problema, se não lembrar não tem problema não, a gente vai, à medida que a gente for resolvendo questões, eu vou te indicando ali, te relembrando, tá? Mas número de mol de um gás é massa sobre massa molar, que é medida em mol, fechou? Então tá aí. Então PV-nRT, a equação geral dos gases, PV-nRT. Beleza, vou só dar uma, para você perceber que ela é importante. Tá, só que em se tratando de gases, a gente pode fazer transformações. Transformações que você já ouviu falar também, com toda certeza, que são transformações isotérmicas, transformações isobáricas e isovolumétricas. Lembra dessa? Então, ó, transformação isotérmica é o quê? É uma transformação a temperatura constante. Então, este cara aqui, ele não vai mudar. Ou seja, a velocidade das molequinhas, ele não muda. Tá? E nesse tipo de transformação, que é isotérmica, vou escrever aqui, a temperatura é constante, constante é esse CTE aí, é assim, ó,
tem um gráficozinho importante que sempre vai aparecer, que é esse gráfico aqui. Pressão por volume. E esta linha, se liga, ó. Esta linha é uma linha bem característica, aparece em várias questões, que é o que a gente chama de isotérmica. Você vai ver que isso aqui é bem importante quando a gente for falar de motor de carro, motor de caminhão, como funciona e tal. Que é, em todos os pontos desta linha, a temperatura é constante. Por isso que é isotérmica, temperatura constante. Então eu tenho aqui uma temperatura A, tenho uma temperatura B, tenho uma temperatura C. E quando o gráfico está assim, eu tenho certeza que TA é menor do que TB, que é menor do que TC. Então, quanto mais para lá o gráfico tá, maior a temperatura. Fechou? Eu sei que para agora eu estou dando só a teoria, mas eu vou dar um significado para isso aqui quando a gente for estudar questão de motor de carro, geladeira e por aí vai. Beleza? Então, uma transformação isotérmica é quando a temperatura é constante. Mas olha só o que eu vou fazer aqui agora. Olha a sagacidade do professor. Eu vou apagar isso aqui, tá? Transformação isotérmica, temperatura constante, já tá sabendo isso aí. Essa linha aqui é chamada de isoterma. Isoterma. Beleza, prof. Pode apagar aí, já sei tudo isso, já anotei. Legal. Só que olha o que eu vou fazer. Isso aqui é uma constante, não é? Tá. Se é uma constante, eu vou trazer os caras pra cá. Olha só. Vai ficar P vezes V sobre N vezes T. Isso é igual a uma constante. Certo? Só trouxe os dois caras para cá, nada demais. Tá. Então, para resolver questões de transformação, o que eu posso fazer? Já que esse cara é sempre constante, isso quer dizer que este produto aqui sempre dá o mesmo valor. Sempre. Sempre. Isso quer dizer que antes da transformação era isso. E depois da transformação ainda vai continuar sendo isso. Então, eu vou resolver todos os exercícios assim, ó. P antes da transformação, P1, V1, N1, T1, é igual a P2, V2, N2, T2. Sacou? É igual a todos esses valores depois da transformação. Por quê, professor? Porque não é igual a constante? Independente do que eu fizer aqui desse lado, vai ser sempre igual a constante. Então, se eu aumento um, o outro diminui, de modo que o produto vai ser igual a constante. Então, eu posso igualar as duas coisas. E é assim que eu vou resolver todas as questões. E se na questão tem uma transformação isotérmica, quer dizer que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, você pode fazer isso aqui, ó. Fica mais fácil. Por quê, professor? Porque a temperatura é a mesma, eu posso cortar. Fechou? Tudo bem? Então é assim que você vai resolver as coisas. Ah, professor, não entrou gás no teu recipiente, nem saiu gás. Então o número de mol é constante. Beleza? Tá aí. Segundo tipo de transformação. Transformação isobárica. Transformação isobárica quer dizer o quê? Pressão constante. Então, anota aí pra mim, vou até mudar a canetinha aqui. Isobárica. Isobárica é pressão constante. Quer dizer que o número de colisões, a quantidade de colisões, ela permanece constante. Daí, ó, olha a minha equação. Daí escrever de novo isso aqui. Aqui, ó. P1, V1, T1, N1 igual a P2, V2, T2, N2. Professor, agora a pressão é constante. O que você pode fazer? Aqui, ó. Ah, e não entrou gás nem saiu gás, professor. Por que eu falo não entrou gás nem saiu gás? Porque, tipo assim, 99% das questões que caem em provas não entra gás nem sai gás do recipiente. Ou seja, o número de mol antes é igual ao número de mol depois. Daí eu posso cortar, sacou? Daí fica V1, T1 igual a V2, T2. Beleza? Daí você vai resolver o que você quiser lá, o que a questão te pedir. E por último, tem a transformação isovolumétrica. Então tem a isobárica, a isotérmica e a isovolumétrica. Isovolumétrica, o nome já fala, né? Iso igual volumétrica, volume. Então, neste caso, o volume vai ser igual. É uma transformação que eu não mudo o volume. Então, recipiente é sempre o mesmo. Daí pensa comigo, olha só. Isovolumétrica, vou colocar aqui, tá? Pra você não esquecer. Isovolumétrica. O volume é constante. Daí vamos voltar lá. Não entra gás nem sai gás, 99% das questões é assim. P1, V1, T1 igual a P2, V2,
T2. Professor, cadê o N? Já cortei. Porque 99% das questões nem entra nem sai gás. Só que agora o volume é constante. E se o volume é constante, ó, nhec, nhec, fica P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. É assim que você vai resolver toda e qualquer questão de isovolumétrica. Você pode até pensar o seguinte, ó, é isovolumétrico, o recipiente ele não muda, certo? Pensa comigo. Se eu aumentar a temperatura, o que acontece com a pressão? Se eu aumentar a temperatura, o que acontece com a pressão? Se eu aumentar a temperatura, que é a velocidade das molequinhas, o número de colisões também vai aumentar. Então, temperatura, aumentando a temperatura, aumenta a pressão. São grandezas diretamente proporcionais, sacou? Esse negócio diretamente e inversamente também é interessante você pensar para todos os fenômenos que a gente falou aqui, todas as transformações que a gente falou aqui. Mas isso é uma transformação isovolumétrica, beleza? Então tem esses três tipos de transformações que você tem que se acostumar com. Beleza, prof? Como que cai isso numa questão? Cai numa questão aqui, ó. Vamos resolver? Questão 2 do praticando. Abre lá pra mim, só pra gente fechar. Bora, professor? Tá. A questão 2, vou deixar aqui a formulinha PVNRT. Quando ele te der o R, você já sabe que tem que usar essa equação aí. Se ele não te der o R, daí você pode usar P1, V1, T1, P2, V2, T2. Já era. Olha só. Questão 2 fala o seguinte. Uma criança brincou de encher com ar um balão de gás. Tá, na beira da praia, até que o volume de 1 litro, até que chegou no volume de 1 litro e daí ele fechou. Em seguida, subiu em costa próxima, carregando o balão, até uma altitude de 900 metros. Meu, onde ela estava na praia, subiu 900... Nossa, velho. Onde a pressão atmosférica é 10% menor do que a pressão a nível do mar. Considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma, transformação o quê? Isotérmica. O que posso fazer? Ó, P1, V1, N1, T1 igual a P2, V2, N2, T2. Os N's posso cortar, porque é a mesma quantidade que estava na praia vai estar lá em cima. A temperatura ele falou que vai ser igual também. Então fica P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Fechou? Daí, ó, qual que é a pressão a nível do mar? A nível do mar, a pressão é de 1 atm, certo? Então, 1 atm. O volume a nível do mar, é de 1 litro. Ele falou aqui, né? 1 litro. Igual. Beleza, prof. A pressão lá em cima, 900 metros para cima, é 10% menor do que 1 atm. Seria 0,9, que é 90% de 1, né? 0,9 vezes 1. Fechou? E o volume 2 é o que ele pede. E daí acabou, povo. 1 vezes 1 aqui dá 0,9. V2 vai dar 1 sobre 0,9. E isso aqui dá aproximadamente 1,1. 1,1 litro. Então a resposta é letra D de doidão. Beleza? Fechou? Nada demais, você vai ver que as questões de gás são bem sossegadinhas. Faça tudo. Se você quiser aqui, trouxe até um dever de casa para você, questão 1 do praticando, questão 3. Faça aí, vai dar muito boa. Perfeito? Valeu, povo. Professor Andreasca por aqui. Até a próxima. Tchau!